Gênesis 2:15, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o cultivar e o guardar. Amém? Todos os irmãos devem conhecer a história da criação. Quando Deus fez o homem e a mulher, Adão e Eva, Deus colocou eles aonde? No jardim, o jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus colocou eles em um paraíso. O jardim era chamado de paraíso. E por que o jardim era chamado de paraíso? É só porque ele era bonito? É só porque ele tinha todo tipo de árvore, todo tipo de animal, todo tipo de ambiente, vegetação? Será que era só por isso que ele era o paraíso? Na verdade, aquele jardim, ele é chamado de paraíso, não simplesmente por causa das frutas, das árvores, dos animais, mas porque naquele lugar, Deus vinha ter com o homem todos os dias, na viração do dia. Esse lugar era o lugar onde Deus, todos os dias, vinha para conversar com o homem. Agora você imagina a experiência, né? De você ver Deus face a face. A experiência de você poder conversar com Deus, de Deus perguntar para você, como é que foi o dia, o que você fez, e você poder falar face a face. Era extraordinário, amém? Era assim um momento poderoso. É por isso que é chamado de paraíso. Era paraíso porque Deus estava lá. Era o paraíso porque a presença de Deus estava constante. E ali o homem tinha essa intimidade com Deus. Quando você leu comigo Cantares, nós vamos ler outros textos aqui de Cantares. Quando você lê inicialmente, parece que só é um romance entre Salomão e uma mulher chamada uma sulamita. É um livro onde há muita poesia, muita declaração de amor, muitas palavras assim de carinho, palavras profundas. Mas esse livro na Bíblia, ele não está aí somente para falar de amor entre um homem e uma mulher. O livro de Cantares, ele é considerado na Bíblia, pelos estudiosos, como um livro que representa Deus e o seu povo. Representa Jesus e a igreja. A igreja como a mulher aqui do Cantares. E o próprio Deus e Jesus através de Salomão. Então por isso que é especial estudar Cantares com essa visão. Olhando essa mulher, olhando as palavras aqui ditas como um relacionamento entre Cristo e a igreja. Ou seja, entre Cristo e cada um de nós. Amém? E aí ele diz assim, olha como é tremenda essa expressão. Ele diz assim: jardim particular és tu, minha noiva, fonte selada, manancial fechado. Olha como é que ele se expressa para com a mulher. Tu és um jardim particular. É assim que ela é chamada. Assim é a igreja. A igreja, ela é para Deus um jardim fechado, um jardim particular. Assim sou eu e você. Nós somos um jardim. Amém? E a maioria das mulheres aqui devem cuidar de algum jardim, ou já cuidaram de alguma planta, de um jardim. E você sabe que o jardim, ele é um lugar onde as plantas, onde as flores, elas vão exalar um perfume, um cheiro. E as mulheres que são mais sensíveis a cheiro, né? Gostam assim de sentir o cheiro, a fragrância das flores do jardim. Eu quero ler com você alguns textos para você ver como
como é que Deus, Ele quer sentir esse cheiro, essa fragrância. Vamos voltar lá para Cantares, Cântico dos Cânticos. Nós vamos ler alguns textos aqui. Nós já lemos o capítulo 4, versículo 12. Agora nós vamos para o capítulo de número 6, versículo 2. Cântico dos Cânticos 6, 2. Que diz assim: meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias, para pastorear nos jardins e para colher lírios. Olha, agora aqui é ela, a mulher aqui do texto, a igreja representada, falando para o Senhor: o meu amado desceu ao seu jardim. Esta é a intenção de Deus sempre. Não era isso que ele fazia no jardim do Éden? Ele descia todos os dias à viração, às 6 horas da tarde. Deus descia no jardim para ter com ali o homem e a mulher. Então o texto ele diz: o meu amado desceu ao seu jardim. Agora vamos para Cantares, capítulo 5, versículo 1. Cantares 5, 1. Olha que tremendo. Diz assim: entrei em meu jardim, minha amiga, minha noiva, recolhi mirra com minhas especiarias, comi meu favo com mel, bebi meu vinho com leite. Comam e bebam, amado e amada, sim, bebam de seu amor enquanto puderem. Olha que interessante, está falando de uma intimidade. Ele diz: no meu jardim, eu e meu amado vamos comer do favo de mel, beber do vinho com leite, vamos beber do amor. Agora vamos para Cântico dos Cânticos 5, versículo 13. Versículo 13 diz assim: suas faces são como jardins de especiarias, que espalham sua fragrância. Seus lábios são como lírios perfumados como mirra. Olha que interessante. Ele falando para ela: suas faces são como um jardim, como uma fragrância. Então escute só, para você entender o que eu quero falar. Deus, Ele fez um jardim, e Ele colocou o homem nesse jardim, o homem e a mulher. Nesse jardim Deus descia todos os dias, para Deus ter uma intimidade com o homem no jardim. Esse homem no jardim, ele representa cada um de nós. O jardim é o lugar de Deus para cada um de nós. Ele fez o jardim em Gênesis como um lugar, naquela época. Hoje, o jardim somos cada um de nós. Amém? O jardim saiu de um lugar e passou a ser você e eu. O jardim de Deus hoje é cada um de nós. Você é o jardim particular de Deus agora. Você é o jardim regado, onde Deus deseja descer e sentir o perfume e o cheiro e a fragrância que nós exalamos. Olha que tremendo. Deus quer sentir o cheiro. Sabe como é que Paulo diz que nós somos? Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom cheiro. Nós somos a fragrância. Hoje o jardim não é mais um lugar lá como o Éden. O jardim hoje é cada um de nós, que Deus deseja descer nesse jardim. Deus nunca quis perder esse lugar
no jardim das nossas vidas. A ideia que Deus queria passar para Adão e Eva era a seguinte: olha, eu não quero perder esse lugar na vida de vocês, esse lugar de intimidade. Eu quero todos os dias vir aqui e estar nesse jardim da vida de vocês, porque esse jardim representa a nossa intimidade. Mas vocês sabem que no jardim Adão desobedeceu a Deus. Volte lá para Gênesis, porque tem duas palavras aqui importantes. Gênesis 2:15. Duas palavras muito importantes aqui que Deus fala para eles. Voltando, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para, diga comigo, cultivar e o guardar. Olha só, Deus fez o jardim e Deus colocou o homem no jardim. Deus colocou ali o homem no jardim para o cultivar e o guardar. O jardim, todo mundo sabe aqui, que se você não cultivar ele, se você não guardar ele, ele vai morrer. Você pode receber o jardim mais bonito, cheio de flores, as mais cheirosas. Alguém entregar esse jardim assim, belo, bonito, todo cheio de flores, com essa fragrância tão tremenda dele, e entregar na mão de uma pessoa. Mas se a pessoa não cultivar, se a pessoa não guardar aquele jardim, com o tempo, com o passar do tempo, ele vai começar a murchar, ele vai começar a perder aquele cheiro, ele vai começar a morrer, as plantas, as flores vão cair, aquele jardim vai começar a ficar sem beleza, aquele jardim vai perder a sua essência, aquele jardim vai perder o seu propósito, porque ele não foi cultivado, ele não foi guardado. Essas duas palavras são muito importantes. Talvez são as duas palavras assim que a gente como igreja não aprendeu sobre elas. Duas palavrazinhas que faz toda a diferença na vida de um crente, como jardim: cultivar e guardar. Essas duas palavras, no original delas, o cultivar, primeira palavra, ela fala primeiro de você cuidar. Você sabe que cultivar fala de cuidar, de limpar, de regar, né? De tirar ali as sujeiras, o mato, as ervas daninhas, limpar todo o ambiente. Então cultivar. Mas também a palavra cultivar, olha que tremendo, é a palavra de onde vem a palavra culto. A raiz da palavra culto é a palavra cultivar. Quando você diz assim, eu vou prestar um culto para Deus, está falando de cultivar, de adorar. É a mesma raiz da palavra culto, está na palavra cultivar. E Paulo diz lá em Romanos 12, que nós devemos prestar a Deus um culto vivo, um sacrifício vivo, um culto racional. Ou seja, Deus espera que esse cultivar da minha vida seja esse preparo constante do lugar, limpando, regando com o meu culto. O sentido agora de cultivar na vida do crente é o de adorar, é o de cultuar a Deus. Quando eu tenho uma prática constante de cultuar, de adorar, de buscar a Deus, de cultivar a minha vida com Ele, eu estou cuidando do jardim que Ele me entregou. Eu estou cuidando do jardim para que ele continue com flores, com fragrância, continue bonito, para que Deus, todas as vezes que descer, ele possa sentir o cheiro desse jardim.
Paulo também falando sobre alguns tipos de cheiro. Paulo diz assim: tem gente que o cheiro dele é cheiro de morte. O cheiro de morte. Quando ele está falando que nós somos o bom cheiro de Cristo, ele está falando que existem outras pessoas que têm cheiro de morte. Olha que sério. Olha que sério. Toda vez que eu deixo de cultivar o jardim, toda vez que eu deixo de prestar este culto no meu jardim, é perigoso, irmãos, o cheiro, o bom cheiro, ser perdido, e no lugar do bom cheiro, aparecer o cheiro de morte. Agora imagine Deus descendo, que é o que o texto diz, que ele desce para vir no jardim, para sentir o cheiro das fragrâncias daquele jardim. Deus descendo, e Deus, em vez de achar esse bom cheiro, ele achar cheiro de morte. O que está acontecendo na vida de muitas pessoas é que elas estão deixando de cuidar do jardim da vida delas. Elas estão deixando de cultivar esse lugar na vida delas de intimidade com Deus, esse lugar de relacionamento profundo com o Senhor, esse lugar onde ela vai cultivar todo dia uma vida de busca, uma vida de quebrantamento, uma vida de sede, fome por Deus, uma vida de oração, de culto. As pessoas muitas das vezes pensam que culto é esse momento aqui da igreja. O culto é todas as vezes que você para você falar com Deus. Todas as vezes que você para orar é um culto. Todas as vezes que você para adorar é o teu culto. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 12, que ele diz assim: irmãos, apresentei-vos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Todo momento que você para adorar a Deus é o teu culto, é o cultivar. É a ordem que Deus deu, cultivar o jardim. Mas quando eu não faço isso, quando eu começo a deixar de cultivar, o jardim vai exalar o outro cheiro, um cheiro de morte. A outra palavra do texto lá de Gênesis 2 é a palavra guardar. A palavra guardar é a mesma palavra proteger. Proteger. Então veja só, Deus disse: cultive e guarde. Irmãos, a vida do crente como jardim fechado, como jardim particular de Deus, como esse jardim que Deus quer descer nele, precisa ser guardado. O que acontece quando o crente não está guardando o jardim da vida dele? Vai entrar as pragas, vai entrar os fungos, vai entrar bichos que vai começar a devorar aquele jardim. As mulheres sabem que tem que cuidar do jardim para não entrar as pragas, senão vai matar as plantas. Se eu não guardo, se eu não protejo o jardim, vai morrer. Se eu não protejo essa vida com Deus que eu tenho, como é que eu protejo essa vida, pastor? Como é que eu protejo, como é que eu guardo esse jardim na minha vida? Evitando, irmãos, algumas distrações, evitando, muitas das vezes, alguns lugares que vão contaminar nossas vidas. Muitas das vezes você está tão disposto com Deus, vendo, ouvindo. Eu tenho que proteger esse jardim fechado, esse jardim particular de Deus, para que continue sempre sendo o paraíso da minha vida. Guardar. Tem muita gente que não guarda a sua vida, irmãos, em Deus. Aí deixa as serpentes entrarem no jardim. Onde foi que Adão caiu? Foi dentro do jardim. Adão caiu no jardim, no paraíso. Por quê?
Porque Adão deixou de fazer as duas coisas que Deus disse para ele fazer: cultivar e guardar. Adão, com o passar do tempo, talvez ele foi se acostumando. Todo dia Deus vinha aqui. Esse lugar é muito bonito, mas já me acostumei com isso aqui. Porque existe um grande perigo, irmãos, é quando você se acostuma com as coisas. Quando as coisas perdem a beleza para a gente. Quando as coisas perdem aquele ar de novidade, de coisa nova, de coisa diferente. A gente se acostumou com aquilo, aí começa a não valorizar mais. É assim muitas das vezes no casamento de algumas pessoas. Quando está no namoro, tudo é novo, né? É o jardim novinho, aí é um cuidado, é um negócio, é um presente, é um beijo, é um te amo, é o meu amor. Aí quando casa, os anos vai passando, se acostuma com o jardim do casamento, aí é por isso que muitos casamentos naufragam, afundam. Da mesma forma foi assim no jardim. Adão começou a deixar de praticar as duas coisas que Deus falou como ordem para ele. Deus só mandou ele fazer isso. Deus diz: olha, tudo aqui eu já fiz. Está tudo no ponto. Tu só tem duas coisas para fazer aqui dentro: cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Irmão, já pensou? As duas coisas da vida de Adão, ele começou a negligenciar. Será que ele não percebeu a hora da serpente entrando naquele jardim? Como é que a Bíblia chama ela? A serpente? De astuta. Astuta. Vamos ler o texto? Acho que é essa a expressão que é usada para serpente. Veja lá no capítulo 3. Olha só. A serpente era, versículo 1. 3:1. A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Diz mais assim: E a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? A serpente aqui não é mais um animal somente, não. A serpente aqui agora é o diabo. Nesse texto, deixou de ser aquele animal e passou a ser a serpente como o diabo. Será que o Adão não percebeu? Por que ele não percebeu? Porque ele deixou de proteger, de guardar. E aí foi que a serpente entrou. Então ele caiu dentro do jardim, irmãos. É essa a grande questão. Paulo falando assim para os crentes: aquele que está em pé, vigie para que não caia. Muita gente caiu, foi carregando o nome de crente. Muita gente caiu, irmãos, na vida, se afastou do Senhor e estava na igreja, todo mundo admirando, achando que estava de boa, e de repente. Por quê? Porque ele não guardou mais o jardim da vida dele. Ele não guardou, ele não cultivou mais o jardim. Existem, irmãos, as práticas espirituais da vida do crente, que é esse cultivar. Olha, a oração, a leitura da Bíblia, o jejum, o congregar, estar no meio dos irmãos, são práticas espirituais que fazem parte do cultivar. Quando é que eu estou cultivando o jardim particular de Deus na minha vida? Oração, leitura da Bíblia, consagração, jejum, comunhão com os irmãos, santidade. Isso aí é o cultivar. Toda vez que eu deixo de praticar esses exercícios, Paulo chama de exercícios espirituais. A oração é um exercício. Orar é ou não é um exercício? Você
gasta mais caloria orando do que na academia, subindo e descendo escada. Por quê? Porque a oração, irmão, tem que ter muita força para fazer. Amém? Orar exige um grande esforço físico e espiritual. É um exercício poderoso. Ler a Bíblia é um exercício, sim ou não? É, irmão, porque começa a suar, começa a dar sono, começa a cansar os olhos, começa a ficar tonto, começa tanta coisa. Você diz, não, eu vou ler. Você tem que dar uma força muito grande. Tudo isso porque o cultivar, ele exige da gente muito. O cultivar, o cuidar, o cultuar a Deus, ele exige muito esforço. Então Adão deixou de fazer o que Deus tinha dito a ele fazer. E aí que foi a queda. Eles caíram dentro do jardim. Ele perdeu seu jardim particular, que está dentro dele. Adão saiu do jardim, ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais teve a mesma intimidade com Deus. Ele nunca mais viu Deus face a face. Ele nunca mais conversou com Deus cara a cara. Ele perdeu o paraíso, que era a presença de Deus. E aí, irmãos, veja só. Toda pessoa que um dia esteve na casa de Deus, que tinha um jardim tão bonito com Deus, uma pessoa que quando chegava você sentiu o cheiro dela, o cheiro da fragrância de Cristo, o cheiro desse bom perfume do jardim da vida dele que estava exalando. Todo crente, mas porque você talvez não pense que você não tem esse cheiro, você tem. Todo crente que cultiva uma vida com Deus de intimidade, cultivar e guardar o jardim da vida dele, ele tem um cheiro diferente. Ele tem uma fragrância diferente. Ele tem um perfume diferente, que por onde ele passa, ele exala esse perfume. É o bom perfume de Cristo. E aí, você vai vendo que essa pessoa vai abençoando outros com esse cheiro. E é tão tremendo ver Deus falar assim: tu é o meu jardim particular. Irmão, isso aqui é tremendo demais. Deus chamar você de jardim particular dele, onde ele vai descer para ele sentir o cheiro, para ele ver as flores desse jardim. Então é isso que nós precisamos entender. Eu tenho que cultivar o jardim, eu tenho que guardar ele, para que eu não perca esse jardim. Toda pessoa que um dia esteve na casa de Deus, como esse jardim tremendo, que não cultivou, que com o tempo foi relaxando, foi negligenciando, foi brincando com a fé, foi levando as coisas de qualquer jeito com Deus, e um dia de repente uma serpente entrou e tragou, e enganou, e levou a pessoa a sair. Todas elas, irmãos, você pode conversar um dia com uma pessoa dessa. Elas se sentem pessoas deprimidas, frustradas, sem brilho, se sentem culpadas, acusadas na mente dos erros delas. Um dia desse, uma pessoa mandou uma mensagem num culto nosso na internet. Ela falou assim: pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, eu e meu marido, e a nossa vida virou um inferno. Ele me traiu, eu traí ele, e hoje eu estou com câncer, estou morrendo, porque eu saí dos caminhos de Deus e minha vida só andou para destruição. Irmãos, você imagina ouvir um negócio desse, uma pessoa, ela falando que ela servia a Deus com o marido dela, e eles se desviaram, ele traiu ela depois que saiu da igreja, ela traiu ele para revidar,
E aí ela botou assim: a nossa vida está um inferno. Por quê? Porque essas pessoas, elas não cuidaram do jardim. O jardim morreu. O jardim morreu da vida delas. E elas perderam esse bom cheiro. Sabe, irmãos, uma pessoa que se afasta do Senhor. Eu não digo aquela pessoa, porque tem uma diferença entre alguém que vem para a igreja e fez parte de uma igreja, de fazer parte, como se fosse qualquer coisa, assim, ou como um clube, uma instituição que ele frequentava, mas ele nunca desenvolveu uma vida de oração, de leitura da Bíblia. Essa pessoa não conheceu a intimidade. Quando uma pessoa dessa se afasta, ele nunca vai sentir falta, porque ele nunca teve. Ele nunca vai entender o que é esse jardim, porque ele nunca viveu nele. Mas uma pessoa que estava no jardim mesmo, de vida com Deus, de Deus descer ali, dele ter intimidade, dele sentir aquela presença, dele experimentar coisas de Deus tremendas. Irmãos, esses aí, eles nunca mais serão os mesmos fora desse jardim. Então ele deixou de fazer as duas coisas. E essas duas coisas, irmãos, por favor, em nome de Jesus, não deixe de fazer na tua vida. São só essas duas coisas que Deus diz para você: cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar. Agora vamos lá para o livro de João. Quero te mostrar algo tremendo. Talvez você já leu esse texto e não percebeu algo nele. Mas deixa eu te mostrar. João 19, 41. João 19, 41. Olha que interessante esse versículo. Como é que diz aí? No lugar da crucificação havia o quê? Havia o quê? Um jardim. Havia um jardim. E um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Presta atenção nisso aqui. Onde foi que Jesus foi crucificado? No lugar tinha o quê? Um jardim. E no jardim tinha um sepulcro novo, que nunca tinha sido usado. Isso aqui é muito importante você entender. Adão perdeu o jardim e foi expulso do jardim, porque deixou de cultivar e guardar o jardim. Jesus, anos depois, ele vai vir como Salvador, com um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Religar o homem a Deus. Daí a palavra religião. A palavra religião, ela significa religar o homem a Deus. Jesus veio para religar o homem a Deus, como lá no jardim no início, como o plano de Deus original. E aonde é que Jesus veio religar o homem? No jardim. A crucificação foi num jardim. Do lado dele lá tinha um jardim, com um túmulo vazio. Ou seja, Jesus veio, naquele jardim tinha um túmulo vazio. Ou seja, o jardim tinha perdido a presença, a vida que tinha nele. Aquele túmulo vazio, ele é a morte que chegou no jardim.
Jesus, ele entra naquele túmulo como a morte daquela presença que o homem havia perdido. Morreu a presença de Deus na vida do homem no jardim. Mas olha que tremendo. No terceiro dia, Jesus ressuscita. Amém? Lá no jardim. Ou seja, ele traz de volta a vida para o jardim. E é interessante. Vamos ler. Lá no capítulo 20. No capítulo 20, no versículo 15. Diz assim. Lá está uma mulher no jardim. A Maria Madalena. Isso no domingo já, na ressurreição. A mulher está chorando. E Jesus chega para ela, ressuscitado já no jardim. João 20, versículo 15. E ele pergunta assim: mulher, por que está chorando? A quem você procura? Pensando ela que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Aí como é que diz o versículo de número 16? Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Olha que tremendo. Ele morreu no jardim, porque fala da presença que tinha sido perdida do jardim na vida do homem. Mas ele ressuscita do jardim. Está falando que ele veio para restaurar na vida do homem a presença de Deus no jardim. Essa presença que havia sido perdida, ele veio para restaurar a presença. E aí lá está quem? A Maria. A Maria aqui, ela representa a igreja, representa cada um de nós. Ela está chorando, porque ela não tinha mais visto a presença ali. E aí ela vê um homem. Esse homem pergunta para ela assim: por que você está chorando? O que você procura aqui? Ela diz: não, ela pensava que era um jardineiro. Onde é que ele está? Cadê ele? Ela não conheceu Jesus. Aí Jesus chama ela assim: Maria. Quando ela ouviu a voz dele chamando ela de Maria, ela deu um grito e falou assim: Rabone, mestre. Amém. A presença voltou para o jardim. Lá em Hebreus, fala que Jesus abriu um caminho, amém? Hebreus 10. Hebreus 10. Versículo 19 até o 22, diz assim: Hebreus capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água. Jesus, quando morre, ali é sepultado naquele jardim, que ele ressuscita, ele abre de volta o caminho para a intimidade com Deus.
Ele abre de volta a intimidade lá do jardim do Éden, que havia sido perdida no jardim. No jardim, Jesus devolve a presença. Amém? E esse jardim, como eu disse, hoje, não é mais um lugar físico. Esse jardim hoje é você e eu. Esse jardim hoje é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como Maria, aqui nesse texto, que você possa se alegrar outra vez de ter a presença de Deus no teu jardim. Ela disse: Rabone, mestre, o Senhor voltou para o jardim. Amém? Que nós possamos outra vez, irmãos, agora, na nova aliança, em Cristo Jesus, pelo sangue dele, que nós possamos outra vez cuidar do jardim, cultivar e guardar esse jardim que está dentro de você, onde Deus se manifesta na tua vida, onde a presença do Senhor, a Bíblia diz que Ele passou a habitar em nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. O jardim hoje está dentro de você. É essa vida com Deus que você tem. É esse lugar de intimidade que você tem, de buscar, de orar, de se consagrar, de se entregar. Você é o jardim particular do Senhor. Você é o jardim fechado de Deus. O jardim que exala o bom perfume de Cristo. O cheiro, essa fragrância, onde você todos os dias está lá para cultivar e guardar. Para que Deus desça todo dia e possa sentir esse lugar na tua vida. Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, irmãos.